Oi, gente! Nessa nossa segunda aula de literatura sobre o trovadorismo, nós vamos ver algumas partes relacionadas ao contexto histórico, tá? Então, eu gostaria que vocês fossem registrando aí na apostila de vocês, ou grifando, melhor, grifando, para que depois vocês possam realizar a atividade que vai estar no final dessa videoaula. Então, pessoal, o que nós vamos aprender em relação a esse contexto histórico? Primeiro, que entre os anos de 476 e 1453 é conhecido como a Idade Média, né? Então, o que foi feito para delimitar esse início e esse fim? Primeiro, a queda do Império Romano do Ocidente e depois o domínio de Constantinopla pelos turcos. Então, quando aconteceu isso, esses dois marcos, eles são os marcos temporais que delimitam o início e o fim da Idade Média, por essas datas aí que vocês têm. Então, pessoal, o que nós vamos ver? O que acontecia no século XII, durante a Idade Média? A Europa, ela tinha a sua economia, o seu lado econômico voltado para o feudalismo. Com certeza, vocês já estudaram sobre o feudalismo em história, né? Que é um conteúdo bastante trabalhado, né? Onde o poder era descentralizado. E esse poder, ele causava uma relação de dependência pessoal. Por quê? Porque ele era um poder fragmentado entre os senhores feudais. E esse poder fragmentado, ele tinha alguns graus, alguns níveis. Então, o primeiro era o suzerano principal, que era o rei. Então, o que o rei fazia? Ele concedia um feudo, que era um benefício, a um dos membros da nobreza. E esse membro da nobreza, ele era submisso ao rei. Então, era uma sociedade rigidamente hierarquizada. Então, o súdito, ou seja, o submisso, o que recebeu o feudo, ele devia sempre estar em contato com o rei, né? E devia esse favor para o rei, né? Então, uma sociedade bem diferente do que nós temos nos dias atuais. Como que eram a parte das terras dos feudos? Elas eram cultivadas pelos servos. Então, o que os servos faziam? Eles tinham uma obrigação. Qual era a obrigação dos servos? Pagar tributos em troca de condições. Que tipos de condições, gente? Condições mínimas de subsistência, ou seja, plantar para o sustento próprio, né? E também ganhar a proteção caso houvesse alguma guerra ou alguma catástrofe, né? Então, o servo, ele tinha essa característica, ele trabalhava no feudo, mas ele não recebia nada por isso. Ele ficava lá em troca de moradia, em troca de comida e em troca de proteção, certo? Então, gente, o que mais nós vamos ver que é importante? A partir da alta Idade Média, porque a Idade Média, como vocês provavelmente já estudaram história, é a baixa, média e alta, houve o quê? Algo muito importante, gente, que foi o aumento da produção agrícola. Com esse aumento da produção agrícola, eles não conseguiam consumir todos esses alimentos, eles acabaram produzindo e trazendo as feiras. Nas feiras havia a comercialização de produtos e também de apresentações artísticas. Então, ali era o momento em que as pessoas poderiam, né, se encontrar, poderiam mostrar o seu talento e também acabavam comercializando os seus produtos. Também, gente, o papel da Igreja Católica era bem importante naquela época. Então, vamos grifar lá o que vocês encontrarem sobre isso. Por quê? Porque ela servia de unidade entre os vários territórios. Por que unidade? Porque todos pensavam da mesma maneira. Assim, gente, essa crença comum que eles tinham, né, no mesmo Deus, na mesma fé, a mesma forma de se organizar e tudo mais, eles faziam o quê? Eles acabaram compartilhando alguns valores culturais, certo? Fazendo com que o monopólio de todas as artes que eram produzidas naquele momento ficasse nas mãos da igreja, tá? Nos mosteiros, que eram as pessoas que eram incutidas, né, de fazer essa atividade, né? Então, eles tinham que
cuidar de todas essas partes relacionadas à cultura, né, a tudo que era produzido naquela época. E lá nos mosteiros, depois a gente vai estudar aí mais para frente, mas eu já vou colocar um pouquinho, existiam os monges copistas, né? Porque ó, eles não tinham as produções literárias como nós temos hoje, de ir lá na livraria, comprar um livro, então abrir a internet, entrar lá no site, né? Eles tinham uma forma diferente, não tinha impressão de livros, não tinha nada, não tinha editora. Então, os monges, eles eram responsáveis por escrever, eles escreviam tudo. Todas as formas artísticas que apareciam, né? Eles acabavam sendo considerados, então, os guardadores da arte, né? Os monges, eles eram também chamados de monges copistas, tá? Mas isso a gente vai ver aí mais pra frente, tá, gente? Então, essa parte aqui vocês podem encontrá-la a partir da página 35, 36, né? Que faz parte do que a gente tá trabalhando. Também, pessoal, algo importante que aconteceu naquela época, que nós podemos ver, é relacionado ao quê? Ao trovadorismo, né? Como eu já falei para vocês. Então, aquela primeira partezinha, falar sobre o feudalismo, sobre a criação das feiras, serviu para quê? Para que surgisse, né, na Idade Média, esse momento literário, artístico importante, com que as pessoas acabaram tendo uma ideia revolucionada, diferente, né, em relação à arte, que era trazida por meio de pessoas através das feiras, né, onde as pessoas que produziam seus produtos não conseguiam consumir tudo, eles acabavam vendendo. Então, nesse lugar acumulava-se muita gente e acabou se falando nesse momento dessa parte do trovadorismo que foi como iniciou. Então, gente, ó, surgiu aonde? Durante a Idade Média, ou melhor, quando, né? Que foi o primeiro período de produção literária de língua portuguesa escrita em galego-português. Gente, vejam só, como isso é importante. Por que é importante, pessoal? Porque quando nós falamos em trovadorismo, nós vamos pensar lá bem no passado, né? Idade Média. O que vai acontecer naquela época, tá, gente? A língua que era falada não era o português como nós temos hoje em dia, né? Era o galego-português, que era uma mistura de português e de espanhol, né? Então, vai acontecer depois que vocês vão perceber as escritas, nós vamos ter alguns momentos em que nós vamos ter que fazer traduções, né? Porque as palavras, elas são no português bem arcaico. Então, é o que era utilizado na época. Essa produção escrita pelos trovadores e pelos músicos, elas tinham o quê? Traços da oralidade, bastante acentuados, porque eram transmitidos oralmente. Gente, por que falamos em oralidade? Oralidade é importante nós sabermos que quando nós falamos em trovadorismo, a gente vai pensar em uma produção artística que foi feita por pessoas que usavam a oralidade. Por quê? Porque naquela época a escrita era destinada a uma pequena parcela da população, ok? Então, por isso que as escritas, elas deveriam ser um pouquinho diferentes do que a gente tem o costume de ver hoje, certo? Então, por trás da poesia trovadoresca, o que havia, gente? Havia uma cultura muito rica, tá? Uma cultura rica, uma cultura miscigenada. O que significa miscigenada? Uma cultura misturada, mesclada, né? Entre a Península Ibérica, entre os cristãos, os árabes, os muçulmanos, que trouxeram consigo algumas inovações, certo? Então, isso, gente, é algo bem marcante, tá? Bem importante dentro da literatura. Aí, nós temos ali, ó, a partir do século XI, 11, o que aconteceu? Retomada pelo cristianismo dos espaços antes dominados pelos muçulmanos em Portugal, fazendo com que Portugal se tornasse um estado independente, né? Então, essa independência de Portugal veio por quê? Porque eles acabaram ganhando um espaço maior, né? E isso aconteceu também na arte, né? Na arte, na literatura. Então, nós temos, gente, como exemplo da primeira produção, ó, isso é importante vocês saberem, gente, ó.
primeira produção que nós tivemos é a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga da Guarvaia, como eles falavam antes. É o primeiro texto escrito datado, tá? Que a gente tem registros escritos de 1189 a 1198. Não sabemos bem a data certa, por quê? Porque eram os monges copistas, então eles demoravam muito tempo, né? Então essa data gira em torno dessas duas datas aí. Gente, eu vou dar o exemplo para vocês dessa cantiga no português agora que nós temos, né? Porque se for para ler no galego português, vocês até têm ela lá na página 37. Vocês podem acompanhar, certo? A leitura enquanto nós vamos vendo ali a parte traduzida da obra, vocês podem encontrar na página 37 a parte que não está traduzida, que está no galego português, para vocês sentirem a diferença, certo? Ó, no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora, de pele alva e faces rosadas, quereis que vos descreva, quando vos eu vi sem manto, maldito dia, me levantei, que não vos vi feia. E, minha senhora, desde aquele dia, ai, venho sofrendo de um grande mal, e enquanto vós, filha de Dom Paio Muniz, jogais forçoso, que eu vos cubra com a guarvaia, eu, minha senhora, de vós nunca recebi a coisa mais insignificante. Gente, essa guarvaia, ela era um manto que ele não era utilizado por qualquer pessoa, mas ele era um manto mais utilizado pela nobreza, e ele era na cor vermelha, né? Então, quando ele fala que quando ele cubra com o manto, né, quer dizer o quê? Que ele nunca recebeu nada dela, ela nunca deu bola para ele, né? Por quê? Porque naquela época nós tínhamos o chamado, a chamada vassalagem amorosa. O que é a vassalagem amorosa? É quando você ama tanto uma pessoa que você é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Mas mesmo assim ela não dá bola, ela não liga para isso, né? Então nós temos aqui, ó, o eu lírico lamenta ter se apaixonado pela jovem depois de vê-la e considerá-la bela, né? Então por que eu fui ver essa menina, né? Por que eu não queria estar sofrendo isso? Então, ó, gente, essa devoção, esse procedimento devotado por parte da dama, do eu lírico à dama, né? Que não, mesmo que ela não dê esperança de retribuição, porque quando nós temos a vassalagem amorosa, não existe retribuição, tá? É só aquele amor platônico, aquele amor que você sente por uma pessoa, mas Deus o livre, a pessoa não pode saber, ou ela pode até saber, mas você nunca vai ter nada a mais com essa pessoa. É a chamada vassalagem amorosa, certo? Vocês têm isso lá na página 37 também da apostila de vocês. Beleza, gente? Então, o que eu quero que vocês façam como atividade? Eu quero que vocês elaborem no caderno de vocês um resumo referente ao conteúdo da aula. Escrevam o que vocês entenderam, né? Falem, quiserem fazer em forma de tópicos, pode fazer em forma de tópicos, como vocês quiserem, tá? Eu quero ver, porque assim, gente, esse conteúdo é bem legal, é bem interessante, né? Essa primeira foi só a parte histórica. Depois, mais tarde, a gente já vai ver as produções que foram feitas, né? Inclusive, a Cantiga da Ribeirinha é considerada a primeira cantiga, né? Que foi feita em galego-português. Mas a gente vai ter mais momentos, assim, onde nós vamos trabalhar com essa parte, ok? Então, gente, qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me procurar, mandem no WhatsApp, mandem no grupo. Eu vou ter o maior prazer de respondê-los, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.